versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, esse texto é um texto que deve estar no nosso coração, esse versículo 10 aqui. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Aqui é muito interessante porque Pedro deixa claro que todo crente deve servir. E mais do que isso, todo crente serve conforme aquilo que recebeu de Deus. Pedro deixa claro, ele pressupõe, deixa pressuposto que todo crente tem recebido dádivas de Deus para servir aos outros. Pedro deixa claro aqui que o serviço não é exigido pelo que você não tem, mas ele é exigido pelo que você tem. Aquilo que você tem, tudo o que você tem, são dádivas de Deus para você servir a outros. Deus não vai exigir de você aquilo que o seu irmão do lado tem, mas Deus vai exigir de você aquilo que você tem. Aquilo que Ele tem lhe dado, meios que Ele tem lhe dado, capacidade, sabedoria, condições que Ele tem lhe dado para que você sirva uns aos outros. E note que nós servimos a Deus, servindo uns aos outros. E aí ele vai dizer o desafio, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. Nota que aqui Pedro está falando para todos os crentes, para a igreja peregrina. Meus amados irmãos, olha o contexto. O fim está próximo. Nós estamos nos últimos dias, é o que Pedro está dizendo. Então vocês amem profundamente. Olha o que ele diz no versículo 8. Acima de tudo. Irmãos, acima de tudo, não precisa traduzir. É acima de tudo. Prioritariamente, vocês tenham um intenso amor de uns para com os outros. O que Pedro está dizendo aqui é, estamos vivendo os últimos dias, e os últimos dias nós já temos falado, ele é marcado pelo quê? Por esfriamento do amor. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão orgulhosos, gananciosos. Aí lá na frente vai dizer, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Eles são voltados para si, e Pedro está dizendo, nós estamos nos últimos dias. Então, sabendo disso, vocês tenham intenso amor uns para com os outros. E como é que nós provamos o amor? Então Pedro diz, servindo uns aos outros como bons despenseiros. Ame uns aos outros, conforme aquilo que Deus tem lhe dado. Deus tem lhe dado muito, Deus tem lhe dado pouco. O que é que Deus tem lhe dado? Ame o Senhor conforme o que Ele tem lhe dado. Irmãos, não precisa de muito para servir o Senhor. Amados irmãos, a gente não precisa, eu tenho aprendido isso, a gente não precisa de tanta coisa para servir ao Senhor. A gente só precisa ser um seu João. A gente só precisa ter um coração. E olha que isso é que é difícil, né? Porque o coração é corrupto. Mas nós só precisamos ter um coração quebrantado diante de Deus, Senhor, dizendo, Senhor, me usa. Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa o meu viver. Estava falando na quarta-feira o culto de oração de um irmão aqui, proclamando o evangelho de maneira simples no seu trabalho, sendo perseguido. Irmão simples, mas que prega a palavra do Senhor. Não depende de eloquência. E essa para mim vai ser uma das grandes surpresas no céu. Encontrar muitos seus Joãos, muitas irmãs de oração, de piedade, de vida na vida, de participar da vida uns dos outros, sendo simplesmente seu João, não possuindo nada, mas tendo tudo. Porque para servir a Deus, Deus não exige de você uma coisa que você não tem. É errado pensar na perspectiva, quando as coisas melhorarem, eu vou servir melhor a Deus. Quando minha questão financeira melhorar, eu vou melhorar minha visão financeira de contribuição com o reino de Deus. É porque agora o negócio está apertado. Não, quando eu tiver uma folga no meu trabalho, eu vou me envolver mais com a igreja. Está errado. Você nunca vai fazer isso.
Porque nunca tem a ver com tempo sobrando. Nunca tem a ver com dinheiro sobrando. Nunca tem a ver com sabedoria faltando ou sobrando, com eloquência de palavras. Tem a ver com um coração que entende que tem que servir a Deus sacrificialmente, meus amados irmãos. E é por isso que nós precisamos entender que nós não precisamos de mais nada para amar o nosso Senhor que deu a vida por nós. Ele tem nos dado tudo. Ele tem nos dado tudo que conduz à vida e à piedade. Tudo. Então sirva, você precisa entender que você precisa servir a Deus conforme aquilo que você tem recebido. E se você for fiel no pouco, entendo eu que Deus pode lhe colocar sobre o muito. A perspectiva é essa, e não que Deus vai lhe colocar no muito, para que quando você tiver muito, aí você seja fiel. Isso é errado. Quem é infiel no pouco será sempre infiel. Quem não administra bem o seu pouco tempo, nunca vai administrar bem o seu muito tempo. Quem não cria bem um filho, não cria bem, não é porque é um filho não, é porque não cria um filho, não cria dois, não cria três, não cria 10. Tem que disciplinar-se e se sacrificar para fazer bem. Fidelidade não tem a ver com condições. Fidelidade tem a ver com o coração que ouve e serve e obedece a Deus. E é isso que Pedro está dizendo, irmãos. Deus tem abençoado vocês. Nós estamos nos últimos dias e nós precisamos nos despertar. Nós precisamos entender que nós precisamos ser bons despenseiros. O que é bom dispenseiro? A dispensa que Deus tem lhe dado. Aquilo que Ele tem lhe dado. Que é diferente da dispensa do irmão do lado. O que Ele tem lhe dado, sirva a Deus. E aqui lembre-se, como é que a gente serve a Deus? Se você perceber, sempre o mandamento de obedecer a Deus, de amar a Deus, está ligado com o mandamento de amar o irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor a Deus se expressa no amor pelo próximo. Nem Deus amou só de palavras. Ele mandou o seu Filho vir ao mundo. A expressão do amor a Deus é focada no amor aos irmãos. É focada no amor àqueles que Jesus Cristo colocou na nossa comunidade. Aqui o contexto é específico, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Aqui não está falando de amor aos perdidos. Aqui está falando de amar a comunidade. De servir a comunidade que Deus tem lhe dado. De amar essa igreja. De amar esses irmãos.